Cláudio, você me perguntou sobre o desempenho, o que o Santa Cruz mostrou, né, em campo. E eu acho que o sentimento comum, principalmente ali naquele comecinho de partida, né, é como o Santa Cruz foi presa fácil, né, para um Lagarto que já estava classificado. E não só já estava classificado, mas tinha assegurado pelo menos a segunda colocação, que daria o direito de decidir em casa. Esse time, quando quis, né, tomar a iniciativa de jogo, quando quis partir para cima do Santa Cruz, ele conseguiu muito facilmente, sabe, encontrar um espaço e fazer 1-0. Né? Enquanto que o Santa Cruz, para arrumar esse empate, foi de um sacrifício absurdo. Né? O gol saiu já no finalzinho, o último lance do primeiro tempo, né? Saiu dos pés não, foi de cabeça, mas saiu, quem fez o gol foi um jogador que estava até então bem sumido, né, no jogo, que foi um Cabral, mas que mais uma vez foi decisivo. Houve no segundo tempo uma melhora, sim, houve uma melhora, mas caramba, é aquela melhora que, sabe, na prática, enfim, não conseguiu efetivamente, sabe, colocar, se aproveitar daquela melhor, mais presença do campo adversário, certo? Não conseguiu transformar isso numa vitória, né? E aí assusta, sim, o fato do ter se jogado tão mal, né? Uma partida que era extremamente importante, que era muito decisiva, né? E mais uma vez ter jogado mal. Eu acho que o principal problema do Santa Cruz não é outro, não, é time fraco. O time do Santa Cruz é fraco. Esse é um problema. Né? Talvez, talvez, o fato de, a partir de agora, ser mata-mata, talvez até seja ajude o Santa Cruz, porque aí são 2 jogos. Aí são 2 jogos. É muito mais fácil, aí eu já quero entrar na questão do Retrô, que é o adversário do Santa Cruz. Eu acho que não há o que discutir. O Santa Cruz vai enfrentar um adversário que é melhor. O Retrô é melhor. O time do Retrô é melhor do que o do Santa Cruz. Se alguém tem alguma dúvida, vamos lá. Jogando as mesmas 14 partidas do Santa Cruz, o Retrô conseguiu 33 pontos. O Santa Cruz conseguiu 19 pontos. O Retrô ganhou 10 jogos. O Santa Cruz ganhou 5 jogos. O Retrô empatou 3. O Santa Cruz empatou 4. O Retrô só perdeu 1 jogo. O Santa Cruz perdeu 5 jogos. O Retrô tem 27 gols marcados. O Santa Cruz tem 14. O Retrô sofreu 6 gols. O Santa Cruz sofreu 15 gols. E aí, para mim, no saldo de gols, é que eu consigo visualizar uma diferença ainda mais impactante, até mesmo do que o número de vitórias, o número de pontos. Quando eu disse que o Retrô fez 33 pontos, o Santa Cruz fez 19, veja o saldo de gols. O Retrô tem um saldo de gols positivo de 21 gols. 21 gols positivos. Saldo positivo de 21 gols. O Santa Cruz tem um saldo negativo de 1 gol. Então, os números, eles são implacáveis. Certo? Os números mostram que o Retrô tem, sim, um time melhor do que o Santa Cruz. Tá? O que é que o Santa Cruz pode fazer para tentar eliminar o Retrô e seguir adiante? Como eu comecei a falar, eu acho que o fato de ser um mata-mata é talvez a única chance do Santa Cruz. Porque se o Santa Cruz disputar uma competição de pontos corridos com o Retrô, muito provavelmente vai ficar atrás. Se o Santa Cruz se marcarem 20 jogos, Santa Cruz e Retrô, um jogo cá, um lá, um cá, um lá, um cá, um cá, e quem fizer mais pontos passa, muito provavelmente o Retrô ia passar. Porque é um time mais organizado. É um time que não tem problema financeiro, é um time que não tem a pressão de ser de um time maior, de mais camisa. É um time melhor. Ele tem tudo a favor. Agora, a chance do Santa Cruz é porque é um mata-mata, são 2 jogos.
E aí, o Santa Cruz vai jogar a primeira partida em casa, e aí entra a única arma, a única coisa que o Santa Cruz tem, que o Retrô não tem. Parece batido o discurso, mas não há como fugir. O Santa Cruz tem uma torcida que o Retrô não tem. Tá? Até o estádio o Retrô tem, não dele, mas está jogando na Arena de Pernambuco. Tem estádio de Copa do Mundo. Né? Mas a torcida o Retrô não tem. Então, eu acho que a chance do Santa Cruz conseguir uma classificação é o Santa Cruz aproveitar, entender, colocar na sua cabeça que precisa dessa vitória, que precisa fazer 3 pontos, que precisa largar na frente. Até para ver se mexe um pouquinho com o psicológico do Retrô também. Acostumado a disparar e a ganhar, e a ganhar, e a ganhar, abrir vantagem, classificar com antecedência, né? Se o Retrô larga no mata-mata, numa disputa de 2 jogos, se larga perdendo no primeiro jogo, tudo pode mudar. Né? E para o Santa Cruz conseguir essa vitória, no jogo de ida do mata-mata, a torcida vai ser fundamental. Eu fui um crítico aqui semana passada pela maneira como o Santa, a teimosia do Santa Cruz e não abaixar o preço de ingresso. E para mim, eu acho que é uma conta que não fecha. Sabe, se o Santa Cruz estivesse no jogo de hoje, eu vou falar do jogo de hoje, tá? Se tivesse colocado um preço de ingresso R$10 a menos, você ia ter a mesma renda que teve. Agora você teria 20 mil pessoas e não 14. Né? Então, assim, precisa entender que sabe, o país está em crise, precisa entender que a torcida do Santa Cruz é povão, precisa entender que está jogando a 4ª divisão, precisa entender que o time está fazendo raiva, porque não há um jogo que o Santa Cruz foi incontestável. Não há uma vitória que você diga assim, rapaz, isso aqui é uma vitória para você, sabe, incontestável, engoliu a bola. Não há. Não há uma vitória. Porque a única vez que o Santa Cruz goleou com, depois que foram expulsos 2 jogadores do adversário. Porque quando estava 11-11, estava perdendo o jogo. Então, se o país está em crise, se a torcida do Santa Cruz é torcida de povão, todo mundo sabe, não é novidade para ninguém. Se o time está jogando a 4ª divisão, e mesmo jogando a 4ª divisão, não empolga. Classificou, mas o sentimento foi de alívio, não foi de festa, não. Então, precisa entender tudo isso. Precisa entender que é preciso, sabe, até financeiramente, é muito importante que você tenha mais um mata-mata. Você não precisa passar, precisa ir adiante. Né? Então, fazer de tudo, fazer convocação. Teve uma semana, você não fez absolutamente nada, nenhuma campanha, nada, nenhuma tentativa de mobilizar a torcida, não fez absolutamente nada. Tratou o jogo como qualquer um. Você tratou o jogo de hoje como qualquer um. Pelo menos publicamente. Se dentro do vestiário isso foi tratado como uma decisão, se isso foi passado ali, sabe, pela diretoria, enfim, é outra conversa. Mas publicamente foi tratado como um jogo qualquer. E não era um jogo qualquer. A gente poderia estar nesse momento aqui comentando a tragédia. A gente poderia estar dizendo aqui que o Santa Cruz está fora da disputa da 4ª divisão, ainda da primeira fase. A gente poderia estar dizendo aqui que o Santa Cruz terminou em 5º lugar. Né? Então, chegou muito perto disso. Não foi uma coisa assim que poderia, mas o Santa Cruz fez 8 pontos a mais do que precisava, ou 10, chegou muito perto. Né? Então não havia por que tratar esse jogo como mais um. E espero que não seja tratado de novo os próximos 2 jogos, certo? Como 2 jogos comuns. Né? Inclusive, quem disse exatamente isso, que foi tratado como um jogo normal, foi Ratinho. Com aquele desabafo pós-jogo, eu acho que a gente já pode, acho que era um tema que a gente ia falar aqui também, né? E assim, ele fez declarações muito contundentes, né? Falou da dificuldade de trabalhar no Santa Cruz, falou da coisa de ter funcionário pedindo dinheiro para comprar alguma coisa, um gás, enfim. Né? E aí, veja a declaração que ele, eu anotei, aqui tá aqui, ele disse aqui, tem que cobrar, falando da diretoria do Santa Cruz, né? Tem que cobrar. A gente não teve uma cobrança. Palavras de Ratinho, vou repetir. Tem que cobrar. A gente não teve uma cobrança.
porra. Tá? Eu vou estar repetindo o que ele disse. A gente não teve uma cobrança, porra. Né? A diretoria não cobrou ninguém. Mas por que não cobraram? Porque estão devendo. Estão com o rabo preso. Evidentemente, essa declaração, ela repercutiu, né? O técnico Marcelo Martelotto comentou, fez um comentário mais ameno, dizendo que até defendendo a diretoria, que estava presente, que não sei o quê, que quando ele chegou havia uma ameaça de demissão, sabe, em massa, né, que acabou não acontecendo, a saída em massa de jogadores, e no fim ele disse alguma coisa do tipo, só ficará aqui quem pensa no sucesso do Santa Cruz. Já o presidente, Antônio Luiz Neto, já adotou um tom mais duro, né, de resposta, e aí ele disse, abre aspas, eu não preciso aparecer. Quem precisa aparecer é o atleta dentro de campo. A observação dele, aparecer dentro de campo, não dando entrevista. Né? E aí ele completou, quem precisa dar entrevista é o treinador. O que é que eu tiro disso daí? É muito. Às vezes a gente cai na tentação, quando a gente escuta uma história, e a gente cai na tentação de dizer assim: eu concordo ou eu discordo. Como se absolutamente tudo que a pessoa diz ou é certo, ou absolutamente tudo que a pessoa diz é errado. E não é assim. Para cada desabafo, para cada coisa que você escuta, para cada história, existe alguma coisa verdadeira, existe algum exagero, existe alguma palavra mal colocada, e você tira isso, você passa a peneira, e aí você tem mais ou menos a verdade. Né? Então, eu discordo, por exemplo, assim, eu acho que não dá para tratar o elenco do Santa Cruz, nenhum jogador do atual elenco do Santa Cruz, como nenhum Marte, não. Tá certo? Porque classificou? Por que classificou desse jeito, em quarto lugar, com 19 pontos? Sabe? Então, não houve uma campanha brilhante, certo? Não estou vendo aqui um elenco, sabe, que. Até porque eu reclamei aqui muitas vezes de falta de vontade, sim, do elenco, tá certo? Então, calma lá, né? Eu discordo dessa postura. Por outro lado, evidentemente, feita essa minha observação, a parte que ele fala dos problemas ali internos, enfim, eu acho que ele está certo. Eu não só acho que ele está certo, como eu acho que por uma postura, eu acho que de precaução, custava nada o presidente Antônio Neto ter dado uma de doido, fingir que não escutou e dizer, ó, não quero comentar, bola para frente, eu quero resolver os problemas internamente, tá certo? Eu acho que isso é muito melhor, até estrategicamente, do que você bater boca com o elenco dando entrevista no pós-jogo. Isso é péssimo, presidente. Isso é péssimo. Nunca trabalhou com o elenco, não, presidente? Nunca foi presidente do Santa Cruz, não? Para saber que, sabe, não adianta você ir para a queda de braço com o elenco, porque senão vai perder. Ou você tem um elenco na sua mão, tá certo? Ou então o elenco é muito mais forte do que você. Mas é muito mais. Porque nenhum elenco conquista acesso se ele não tiver focado, se ele não tiver unido, se ele não tiver na mão, digamos assim, do técnico e da diretoria. Tá certo, presidente? Então, vamos falar menos, tá certo? Falar menos, trabalhar mais, ir atrás de dinheiro, tem que pagar sim, tá certo? E outra coisa, tem que cobrar sim. Agora, primeiro você paga. Primeiro paga e depois cobra. Faz as duas coisas. Ele tá certo. E tem que cobrar mesmo, tá certo? Então, o pessoal tava me querendo me ver feliz aqui, mas eu acho que prevalece aí o tom de desabafo, né? Porque no pós-jogo eu praticamente tudo que eu vi foi a repercussão dessa declaração de Ratinho, porque tudo de que foi falado depois foi repercutindo, ou condenando, ou a favor, não sei o quê, e eu só queria dizer que não acho que é bem assim, eu acho que tem coisa que Ratinho falou que exagerou, e por outro lado, o grosso, a essência do que ele disse, ele está certo. Tá certo? Mas, enfim, no fim, Cláudio, eu acho que
o Santa Cruz tem um problema e é grave. Falta bola. Falta bola. Tá certo? Tem um reforço para que se imagina que ele possa dar uma nova cara ali ao meio de campo do Santa Cruz, se der tudo certo, ele estrear já no próximo jogo, que é Chiquinho, e se for o Chiquinho parecido com o da primeira passagem, vai melhorar e muito aquele meio de campo do Santa Cruz, mas tem outras carências que depois a gente discute aqui na hora que estiver falando dos destaques positivos e negativos, porque era isso, sobre isso que eu queria tratar, até para tentar jogar um pouquinho para frente. Ao invés de dizer, para mim o pior foi esse, eu queria dizer, o Santa Cruz tem essa carência e essa, tá certo? E não é de hoje, não é de um jogo. E são carências que precisa resolver, porque senão vai ficar pelo meio do caminho.